Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. O Orçamento do Estado está aprovado, a vida política portuguesa entra num novo ciclo, acabaram-se as desculpas, avisa o Partido Socialista, e hoje recebemos o deputado e antigo líder parlamentar, bem-vindo, Eurico Brilhante Dias. Depois deste sinal que o PS deu para contribuir para a estabilidade do país, não há mais conversas possíveis entre o Governo e o PS para assegurar a viabilização de orçamentos no futuro? Estamos muito longe desse momento nesta altura. E neste momento é a altura de governar, e quem tem que governar e de fazer oposição, quem tem que fazer oposição. Portanto, o Governo, em bom rigor, tem um orçamento aprovado, que em linhas gerais é o orçamento que trouxe para o Parlamento mais uma outra proposta, mas no essencial da orientação política é o que apresentou no Parlamento. O Partido Socialista deve ser oposição e deve constituir-se como alternativa. É importante em democracia ter sempre alternativa. O Governo tem que começar a governar, e eu sublinho, tem que começar a governar, porque neste momento nós não vemos em nenhuma área em concreto, nenhuma medida, nenhuma reforma que permita dizer que o país está a ser governado, para além de distribuir algum do excedente orçamental que herdou. Pouco mais se tem visto em várias áreas, começando na própria área da saúde, mas infelizmente também extensível à área da educação e até outras áreas, como a própria área da economia. A minha questão aqui, só antes de irmos aí, tem que ser alternativa. A minha questão aqui era só se este é um governo com a prazo de validade, ou seja, aprovado este orçamento, sabemos que no próximo não podem existir eleições antecipadas, mas há depois um prazo de validade em 2026, quando o novo presidente já tiver condições para marcar eleições? Bom em democracia que todos os governos têm prazo de validade. E este não é diferente. Pode ser mais curto. Parece é que tem... Sim, olha que eu fui líder parlamentar de uma bancada com maioria, que presumivelmente teria 4 anos e ao fim de 2 isso acabou por não acontecer assim. Por isso eu acho que nós temos que ser otimistas, no sentido em que governa quem tem que governar e faz oposição quem tem que fazer oposição. E ao Governo, aquilo que se exige, e penso que nessa linha que em grande medida a líder parlamentar, a Alexandra Leitão, encerrou o debate em nome do PS. Neste momento há um orçamento aprovado e o Governo não pode continuar a navegar à vista, usando o excedente orçamental para ir tapando alguns buracos. Há algumas questões que foram suscitadas durante estes últimos meses. Sim, que há um acordo com os polícias, com os militares, isso deve-se dizer que é relevante e importante, mas, por exemplo, destapou-se claramente a administração pública no seu conjunto e a valorização das carreiras gerais está por fazer. Desde o ponto de vista tributário, não há uma alteração substantiva. Nós andámos a discutir o IRC durante muito tempo, que acabou por se reduzir 1%, mas eu devo dizer que o ano passado nós tivemos um orçamento de Estado que reduziu 1.200 milhões de euros de IRS, mais 300 milhões mais tarde, um bocadinho mais, quase 400 milhões mais tarde, já com este novo governo e com propostas do Partido Socialista, como se sabe. No IVA, estamos praticamente na mesma, para não dizer mesmo na mesma, mesmo na área da construção, e, portanto, aquilo que nós precisamos é de um governo que governe. E a oposição tem que fazer o seu papel. E já que fala nisso, Eurico Brilhante Dias, já que fala no papel da oposição, o PS foi muito criticado à esquerda pela postura que teve neste orçamento do Estado. O PCP diz que foram cúmplices, o Bloco diz que o PS deu o contexto para a aprovação que acabámos por conhecer. O PS afastou-se da esquerda durante este processo? O PS não se podia afastar da sua responsabilidade. E os eleitores de esquerda, mesmo aqueles que se identificam como eleitores de esquerda, sabem que a solução responsável e de esquerda e que dá à esquerda uma opção de governo é o PS. Não é o Bloco de Esquerda e o PCP, com o papel super relevante que têm na democracia portuguesa, isso não está em causa, que têm à esquerda a responsabilidade de governar. E o Partido Socialista, mesmo na oposição, nunca pode esquecer-se que um dia será governo. E que a estabilidade política é um valor a preservar, em particular numa circunstância em que
o país teve eleições em março. E isso parece-me que é uma leitura bem feita por parte do conjunto do PS. Eu recordo que a proposta do secretário-geral foi aprovada por unanimidade na Comissão Política Nacional. Claro que é mais fácil para um partido, para se distinguir de alguma forma do governo, votar contra. Mas o Partido Socialista não o podia fazer nesta circunstância e não o fez. E muito bem não o fez, mas evidentemente os portugueses percebem que não o fez por questões de estabilidade política, nunca por questões de substância. Este nunca seria o orçamento do PS. Nem fica aqui beliscado, já falou da questão do IRC, nem fica beliscado o PS por ter abdicado de linhas vermelhas como esta do IRC. Acabou por ser uma estratégia para que não ficasse preso novamente no debate do Orçamento do Estado? Eu acho que nós temos que nos relembrar das circunstâncias. O Partido Socialista, em grande medida, o Partido Socialista tentou até ao limite ter um acordo com o Governo. O Governo entregou o orçamento sem acordo do PS na Assembleia da República. Na última proposta, o Partido Socialista já sugeria que o IRC desceria 1% este ano, em 2025, entenda-se, mas seria uma redução única de forma transversal. Não significa que o PS não entenda que a fiscalidade das empresas é muito importante. O Partido Socialista, nesse aspecto, até é relativamente ambicioso, porque considera que, ao invés de descidas transversais, devemos fazer descidas mais seletivas em função de objetivos de política económica. Portanto, o Partido Socialista disse, em determinado momento, que sim, senhora, podíamos reduzir de forma transversal 1%, mas de uma única vez. Isso abre a discussão para o próximo orçamento. Abre seguramente uma discussão que devemos fazer. Agora, devo dizer que o Partido Socialista procurou, com essa proposta, assegurar um acordo e a estabilidade política, que foi aquilo que, no fim, acabou por nortear a posição do Partido Socialista. E a líder parlamentar Alexandra Leitão disse no encerramento do debate orçamental que agora acabou o tempo para desculpas por parte do Governo. Ao fim de 8 meses, o Executivo de 8 anos do PS deixou de ter responsabilidades sobre os problemas do país? Não. Eu cada vez que essa questão é suscitada dessa forma, eu lembro-me sempre que acabaremos a discutir quais são as responsabilidades de Dom Afonso Henriques. Porque o Partido Socialista governou durante 8 anos. Resolveu muitos problemas. Passámos a ter um superávit orçamental, temos um superávit na balança de bens e serviços, temos praticamente desemprego, o desemprego natural, máximos históricos de emprego, segurança social com superávites como nunca tínhamos tido, um saldo populacional da população portuguesa que em bom rigor também com a imigração é positivo, como não era no passado. E deixámos, evidentemente, outros problemas que emergiram. Emergiram depois da pandemia, emergiram depois da entrada da Federação Russa em território ucraniano, invadindo a Ucrânia. E o PS aí tem autoridade para exigir resultados, já? Tem sempre autoridade para exigir resultados. A oposição está cá para fiscalizar o governo. Não está cá para dizer que sim a tudo o que o governo diz. Portanto, o Partido Socialista resolveu muitas questões. Acabou com cortes de salários, acabou com cortes de pensões, acabou com a sobretaxa de IRS. Eu sei que isto já está bastante distante. Acabou por resgatar a Caixa Geral de Depósitos, por vender o novo banco em circunstâncias de limite, por resgatar o Banif quando foi deixado praticamente resolvido ou à beira da falência pelo anterior governo. Claro que fomos resolvendo muitas questões. Agora, outras naturalmente emergiram. Portanto, o Partido Socialista tem um património de 8 anos, em que o país, ao fim de 8 anos, é melhor do que aquele que encontramos em 2015. E estou disponível para discutir qualquer estatística. Agora, o que é evidente é que este governo, a partir desse património, dos superávites que tem, nas contas públicas, nas contas com o exterior, com o emprego, com o nível de emprego que tem, também ele vai enfrentar desafios, problemas por resolver e alguns desafios externos que muito nos preocupam, como é evidente, e que são externos ao próprio governo, mas que o governo vai ter que lidar com eles. A circunstância que vai emergindo de guerra tarifária entre a União Europeia, em particular os Estados Unidos, a China, as tensões tarifárias que vão emergindo no comércio internacional são de enorme preocupação. Não são da responsabilidade deste governo ou do outro,
mas poderão vir a ter impacto na vida dos portugueses. Portanto, continuaremos a acompanhar. É isso que o PS tem que fazer. Oposição construtiva com alternativa. Criticou o quebrar de uma nova linha vermelha com o que aconteceu na sexta-feira no Parlamento. Aguiar Branco está a gerir mal a bancada de 50 deputados do Chega. A minha crítica é simples. Se estamos à espera que o facto de nos calarmos leve a que o partido de extrema-direita, ou Chega, não continue de forma recorrente a procurar degradar as instituições, estamos mal. E essa é uma discussão que também se deve fazer dentro do Partido Socialista. Esta questão não é apenas com o Presidente da Assembleia. O partido de extrema-direita é um partido antissistema e por isso tentará sempre achincalhar, degradar o debate político. E o problema que se põe, a questão que se põe é onde é que nós paramos. Se nós desta vez não considerássemos que era muito relevante aquilo que estavam a fazer e se encolhêssemos os ombros mais uma vez, o que é que faremos da próxima vez em que voltem a saltar uma linha vermelha e entrem dentro do plenário noutra circunstância, fazendo outro tipo, perdoem-me a expressão, mas só me sai esta, da ruaça. Mas não se encolheu os ombros, ou encolheu? Eu acho que aquilo que aconteceu foi muito grave. E, portanto, como foi muito grave, nós temos a obrigação de dar o tom grave. Dirão, mas isso é o que o Chega quer. Sim, o Chega quer a degradação das instituições. O nosso papel é o de defender as instituições da democracia e de dizer claramente aos portugueses que estamos aqui para defender um sistema que é um sistema democrático, da democracia representativa, que lutamos muito por essa democracia representativa e é por isso que a valorizamos e que percebemos que um partido que é antissistema não valoriza as instituições democráticas como os democratas e aqueles que lutaram pela democracia neste país valorizam. Eurico Brilhante Dias, se o Governo entra num novo ciclo, o PS também entra. Pedro Nuno Santos vai lançar uns novos Estados Gerais, foi assim que os classificou. O PS precisa de refrescar ideias ou protagonistas? O PS precisa sempre de novas ideias e de novos protagonistas. O PS é um partido muito grande, que tem uma presidência de muitas câmaras, tem a presidência da Associação Nacional de Municípios, da ANAFRE, teve durante 8 anos, nestes últimos 8 anos, foi governo e por isso tem um conhecimento profundo da administração pública, de como funciona a administração pública, do que são políticas públicas, conhece muitos atores independentes que colaboraram com o Partido Socialista, não sendo do PS, em momentos em que foi necessário definir políticas públicas, por isso não é uma questão que nos preocupa. Nem lhe causa pruridos a utilização da expressão Estados Gerais, como por exemplo António Vitorino disse que causava. Eu percebi bem o que o meu camarada António Vitorino disse. Estados Gerais são os meus e mais nenhuns, mas os meus, o engenheiro António Guterres, nesse caso, eram os nossos. Talvez o nome seja uma questão um pouco importante. Eu lembro que, por exemplo, o Dr. António José Seguro, quando foi secretário-geral do Partido Socialista, lançou aquilo que era o Laboratório de Ideias para Portugal, que, no fundo, era uma espécie de Estados Gerais, mas com outro nome. Não é isso que é relevante. O relevante é abrir o partido, fazer entrar ar renovo, aproveitar a experiência que temos, mas ter a capacidade de ouvir ideias novas e diferentes, e construir um programa político para apresentar aos portugueses quando for entendido que o partido tem que voltar a eleições. Já aqui esteve connosco recentemente a falar de presidenciais, não vou insistir nisso, só tendo em conta o barómetro conhecido esta semana, as hipóteses à esquerda não se estão a fechar demasiado em Mário Centeno? Não sei. Eu li com toda a atenção a sondagem, naturalmente. Eu penso que, para além de estarmos muito longe do momento eleitoral, do momento de voto, eu penso que muitos daqueles candidatos não serão todos candidatos ao mesmo tempo. E a diferença de 6,4% do professor Mário Centeno para os 4,7% do Dr. António José Seguro não é nada, não existem. E, aliás, a doutora Ana Gomes ainda pelo meio com 5% ou coisa do género. Portanto, isso são percentagens de candidatos que poderiam ser candidatos numa espécie de primárias da esquerda, como se a direita também fizesse primárias, outros candidatos lá estariam. Nós não temos essa tradição. Mas, no fim de contas, vamos ver, ponderadas bem as questões,
como é que a esquerda e a direita, e eventualmente a candidatura do Almirante Gouveia Melo, como é que se vão posicionar? E, portanto, eu penso que mais à frente as sondagens terão alguma relevância. Destaco que o professor Mário Centeno disputa bem segundas voltas com quase todos os candidatos da direita, mesmo com o Almirante Gouveia Melo. É um dado a ter em conta. Eurico Vilhetias, nós temos sempre aqui um segmento final, uma pergunta final a que chamamos Defesa da Honra. Vamos a ela. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Neste novo ciclo há autárquicas e presidenciais. Um mau resultado nas autárquicas só coloca o governo em causa, ou seja, caso o mau resultado seja do PS, a liderança não fica em causa? Nós não temos essa tradição. Os resultados no PS são resultados de todos. E nas autárquicas são 308 concelhos. E acho um péssimo hábito nós colocarmos sempre à liderança, e em particular à liderança quando estamos na oposição, o ónus de que se não ganha eleições sai, mesmo que sejam eleições autárquicas ou europeias. Aliás, já tivemos a circunstância ao contrário. O Dr. António José Seguro ganhou autárquicas e europeias e acabou por sair. Portanto, eu, na minha opinião, quero concentrar os nossos esforços na vitória do Partido Socialista para a Associação Nacional de Municípios e para a ANAFRE. Se não ganharmos as eleições e não tivermos a presidência da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, perdemos todos. E quando perdemos todos, também fazemos uma reflexão todos em conjunto sobre os resultados. Eurico Vilhetias, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós neste sofá do Parlamento. Eu sou Miguel Viterbo Dias, comigo esteve a Vanessa Cruz neste novo formato, sempre às terças-feiras, depois das notícias das 5 da tarde.